Caros amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui num conteúdo patrocinado pela Elliott Scott, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos. Meu nome é Eduardo Saig e hoje eu vou falar com duas pessoas bastante interessantes, duas pessoas que eu admiro bastante, com carreiras sólidas na área. Vamos falar sobre operações de RH como estratégia do RH e da empresa. Vamos começar com ele, Alcino Terezo. Alcino, seja bem-vindo. Quem é você no mercado? Maravilha, Edu. Mais uma vez, um grande prazer estar com você, agora com vocês, principalmente o Fábio, essa figura que eu conheci recentemente, um cara fantástico. Eu sou um cara de RH que viveu alguns segmentos já fui TI, já fui logística, já fui operações portuárias, sou um apaixonado por recursos humanos, vivi as grandes mudanças que ocorreram de 90 até hoje e estou aqui feliz da vida batendo esse papo com vocês sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado pelo convite. Fábio, quem é você no mercado? Bom, vamos lá. Obrigado, Edu, mais uma vez pelo convite e principalmente pela oportunidade de estar aqui reunido com vocês três, com vocês dois, né? Nós três. Conhecer o Alcino também foi uma brilhante surpresa e tenho aprendido muito com ele aí nesses bate-papos. Me chamo Fábio Scott, estou no mercado há 27 anos, no RH, de empresas nacionais e multinacionais. Nos últimos 10 anos, trilhei minha carreira aí na área de operações de RH de empresas multinacionais, no segmento de medical devices e healthcare. Um baita orgulho estar aqui novamente falando desse tema, operações de RH, no qual eu sou apaixonado e é o meu objetivo aí, né, trazer experiência, conhecimento e aprender um pouco mais aí nesse nosso bate-papo de hoje. Excelente, senhores, apresentações feitas. Eu gosto sempre de contextualizar e de, eventualmente, fazer perguntas óbvias, porque a gente não sabe quem é que está vendo a gente, quem é que está nos ouvindo, mas, em linhas gerais, o que são as operações de recursos humanos? Para quem não conhece, para quem está caindo aqui pela primeira vez, não sabe nada de RH, não sabe nada de nada. O que são as operações de recursos humanos? E a segunda pergunta é, qual a importância delas para as empresas? Manda Manda lá, ver, Fábio, Alcino. você que é o expert. Bom, vamos lá. Obrigado, Alcino, aí pela abertura, Eduardo. Bom, primeira pergunta, operações de RH. Operações de RH no mercado ainda tem essa, digamos, um conceito ainda muito voltado ao que chamam de administração de pessoal ou departamento pessoal, né? Mas cada vez mais tem se tomado corpo e dado o nome correto ou a estratégia correta para essa área, e que eu acredito que seja operações de RH o nome mais correto aí. Porque envolve a operação num todo, né, de tudo que é necessário, o trabalho dentro de uma operação, né, que operacionalize as políticas de RH, que se operacionalize os processos, né, da área de RH. Então, em volta desse contexto, as áreas de operações são responsáveis por folha de pagamento, administração de benefícios e um pouco mais, dependendo do tamanho do negócio ou da estratégia da empresa. Por exemplo, a área de operações de RH também pode estar com o guarda-chuva de medicina e segurança do trabalho, relações sindicais, e também a área de remuneração, não só a administração dos benefícios, mas também com a estratégia de remuneração. Obviamente vai depender muito da estrutura e da estratégia que o negócio toma em relação a essa área, tá? A importância dessa área para as empresas, eu diria que foco, né? Exatamente dar foco ao que precisa ser feito. O Alcino pode me ajudar aí a complementar, que ele vem dessas áreas muito bem, de empresas muito bem posicionadas. Eu acredito que exista ainda uma departamentalização
em relação a essa área, né? Por exemplo, pode haver essa área ligada totalmente à área de recursos humanos, com full line a recursos humanos, como também full line a finanças, né? Por que a finanças? Porque envolve pagadoria. Quando envolve pagadoria, envolve compliance. Geralmente, o compliance das empresas estão totalmente ligado a finanças, né? Então, existe um modelo operações abaixo de finanças, que pode ser um shared service para diversos negócios ou para a região, né, envolvendo outros países, e também existe um shared service de operações dentro da área de RH. De novo, depende muito da estratégia que o negócio está tomando. Então, a importância dessa área é exatamente não perdendo, obviamente, o lado estratégico, porque tem muito do estratégico nessa área, mas dá foco, né? Então, as empresas muito dividem as outras disciplinas, como treinamento e desenvolvimento, a própria cadeira de remuneração e benefícios, e de aquisição de talentos, o business partner, né, que é aquele que vai estar diretamente associado às questões do negócio, seja qual for a disciplina, fazer com que essas áreas flutuem mais entre as necessidades do negócio, tirando o pedido, né, digamos assim, das áreas de negócio, e o operações de RH dando foco exatamente a todos esses pedidos que são trazidos, né, desse Center of Expertise aí, né? Então é o cara, mão na massa, é o hands-on, é o que faz a coisa acontecer no dia a dia. Eu gosto muito de uma expressão que você usa, Edu, que é o coração da empresa, sem dúvida. Não se deixa de pagar as pessoas, e quando faz, se paga corretamente, dentro de um prazo, né? Existe toda uma questão de compliance, obviamente as empresas têm que recolher seus impostos de maneira correta, em dia, né? E tratar essa relação muito bem com o governo, porque existem obrigações acessórias que devem ser cumpridas, e essa área é a que trata dessas obrigações acessórias, e todo o envolvimento com as outras áreas de finanças, né? Interface com finanças, interface com contabilidade, tudo isso no final do dia afunila e é tratado dentro de operações de RH, ok? Perfeito. Eu sempre digo isso, que eu acho que as operações, e principalmente folha de pagamento e benefícios, são o coração das empresas, porque... E aí é algo que me incomoda, e aí é justamente por isso que eu acho que eu quis bater esse papo com vocês, né? Porque a impressão às vezes que me dá é que existe não só uma compartimentalização dos subsistemas, mas como existe uma certa divisória entre o que o mercado conhece como hard skills de recursos humanos, que são justamente as operações, e o soft skill, né? Só que o que a gente vê na prática é o seguinte: não vai existir soft skill se as pessoas não forem pagas. Perfeito. Né? Exatamente. O que nós negociamos quando a gente recebe uma oferta? É o salário, não é o escopo. Claro. Então, é por isso que eu sempre vou defender, eu sempre vou trazer à discussão a importância das operações de recursos humanos e, eventualmente, como elas podem ser e como elas são importantes para as estratégias das empresas, né? Então, a próxima pergunta é, Alcino, como é que a gente consegue, por exemplo, você que tem uma visão talvez mais geral, mais macro, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar as operações, o que as empresas no Brasil conseguem fazer para transformar as operações de recursos humanos realmente em algo estratégico, não só para o RH, mas para as empresas? Excelente pergunta, Edu. É aquilo que a gente tinha comentado aquele dia, que suscitou uma série de inquietudes, né? Eu acho que o seu público, o pessoal que está assistindo, é um pessoal que se interessa pelas carreiras em recursos humanos, né? E a gente vai falando das disciplinas de RH, essa expressão que o Fábio trouxe muito bem no nosso último papo. As disciplinas de recursos humanos, elas coexistem, né? Elas fazem parte de um mesmo ciclo de vida do funcionário, desde a atração, a retenção, a contratação, a retenção, o desenvolvimento, o desligamento, a integridade, tudo faz parte de um mesmo ecossistema que cuida de gente.
E essa interdepartamentalização, eu acho que ela traz malefícios quando você se torna um expert e não quer ver o todo, e também ela traz uma possibilidade de você não ser estratégico, porque imagine o CEO, quando ele traz o cara de recursos humanos à mesa, com crase, à mesa da discussão, quando ele vai tomar uma decisão, ele quer ver o todo, ele quer ver a operação funcionando, ele quer ver a retenção funcionando, ele quer ver a estratégia de gestão de gente funcionando. Então, muitas vezes você se especializa, você se torna um cara extremamente expert em DO, e o presidente te chama à mesa e diz o seguinte: olha, eu peguei uma linha aqui no orçamento que tira do nosso EBITDA 18 milhões esse ano, nosso EBITDA seria de 100 e vai ser de 82, porque tem uma coisa que se chama cálculo atuarial do benefício pós-emprego. Você pode explicar isso? Porque os executivos não vão receber o bônus em função dessa previsão que agora a KPMG, PwC, nos trouxe. Aí o cara olha do lado e fala: meu Deus do céu, por que eu não estudei essa disciplina, né? Como a gente brinca na faculdade, né? Porque, será que eu faltei nessa aula? Então, eu acho que as empresas têm sim que se interdepartamentalizar e criar disciplinas, mas lá em cima, quem vai responder e quem vai ser um cara fidedigno nas suas definições de negócio tem que ser um cara completo, tem que ser aquele que realmente entenda dos vários babados. Não precisa ser profundamente expert em nada, porque não existe uma pessoa que o seja. Claro. Mas eu acho que quanto mais a gente quer participar da mesa, e nós estamos sendo chamados para isso, a gente não pode gaguejar, não pode passar vergonha e dizer: espera aí que eu vou chamar o cara da Folha. Ah, isso aí é com a controladoria, chefe, isso aí eu não entendo, esse negócio de... É com a pagadoria lá que o Fábio trouxe muito bem. Então, acho que conforme as estruturas evoluam, elas têm que ser disciplinares, mas também, quanto mais altas, elas têm que ser generalistas, completas e que saibam das respostas, né? Muito bem colocado, Alcino. E só complementando a sua fala, que foi divina, acredito muito nisso. Quem está em operações de RH, e aí talvez entre um pouco das soft skills que você está dizendo, Edu, não só da hard skills, é ter essa visão completa, né? Holística do que é a área de RH, mas dentro da operações de RH. Porque, de novo, é um funil, e isso cai na área de operações de RH. Então, você ter essa visão holística de todas as disciplinas dentro da operações de RH, obviamente te abre um horizonte, mas também te faz fazer as coisas de maneira mais crítica, dando criticidade, fazendo mais as suas análises. Aquilo que o negócio precisa é realmente de pessoas que tenham uma criticidade e que não deixa a coisa acontecer de forma incorreta, ou que se você minimize o impacto, ou que se você acende a luz vermelha, no caso, como o Alcino muito bem comentou, de um cálculo atuarial, né, pós-emprego, e que muitas empresas estão patinando por aí, e que só vão saber no dia que são pegas por uma auditoria como essas das Big Fours, né, ou de qualquer outro, whatever, mas que não sabem, muitas vezes, ou de um prejuízo desse que impacta direto o PNL, né, da companhia, ou outras coisas que podem estar impactando o PNL. Então, a operações de RH, quanto mais generalista, menos expert em folha, mas quanto mais generalista nas diversas disciplinas, é realmente um ganho enorme para a companhia. O business partner, ele deveria ter, ou acho que tem muita gente, obviamente, não estou aqui, né, dizendo, nem querendo dar
digamos, uma linha de mercado, não é isso? Mas o business partner, ele é o cara que deveria ter uma visão assim, né? Mas muitas vezes, por uma questão de carreira, ele acaba indo por um lado muito mais especialista, como o Alcino bem disse. Ou ele vai ser um DHO, ele vai ser um Talent Acquisition, ele vai ser um CAB, um People e Culture, um Learning Develop, ele vai seguir essa carreira. Então, muitas vezes também, dependendo do tamanho do negócio, não adianta você fazer a pergunta para ele de Comp and Ben, se ele é um LD, ele não vai saber responder. Ele vai dizer, olha, pergunta para tal pessoa, que não faz parte da minha responsabilidade. Já operações de RH, como o Alcino bem colocou, não deveria ter. Né? Quando você é chamado por um presidente, por um diretor para explicar, o funil está com você. Vocês conseguem dizer para a gente que está nos ouvindo, por exemplo, o que é esse cálculo, esse palavrão que vocês falaram aí? Cálculo atuarial. Cara, qual é a origem? Cálculo atuarial qual é a origem disso? É um negócio muito simples, cara. Diga. Cálculo atuarial do benefício pós-emprego é uma previsão de quanto custa o seu liability de saúde. Você está aposentando muito, você tem aposentáveis, você tem a população de mais de 60 anos se aposentando. Crônicos. Elas vão se aposentar, exatamente. Elas vão se aposentar e elas vão adoecer e elas vão estar no seu plano de saúde, muito possivelmente. Você já olhou isso? E vai custar para a sua organização 8, 10, 15 milhões por ano, e você tem que prever isso através desse cálculo atuarial. Uhum. Qual é o seu liability de saúde? Quanto você adoeceu as pessoas? Mas isso é um instrumento de controle administrativo ou o governamental? É o governo que obriga ou que sugere isso para as empresas? Da onde vem isso? Se eu não fizer isso, qual é a consequência? O FAP, sim. O FAP é um negócio que o governo, que a gente bateu aquele papo aquele dia, o governo fala, olha, vocês estão custando muito para o INSS aqui, divide a conta comigo. Aí é o FAP. Exato. Agora, o calculatorial não. O calculatorial é o seguinte, olha, você não tem uma empresa saudável, porque você tem, por exemplo, você tem um acervo de infraestrutura. Você não calcula a amortização desse acervo, a depreciação desse acervo, e a depreciação do seu acervo, gente. É isso que é o cálculo atuarial. É do sistema, não tem a ver com o governo, é do sistema. Quando você vai ser auditado, você tem que dizer, você não é tão saudável quanto você imagina, meu amigo, porque você andou aposentando e deixando o nego doente ao longo do caminho. Então, você vai ter que pagar por isso, prevendo o seu liability de saúde. Falei bonito, Fábio, falei bonito. Você que é falou lindo. E só complementando mais uma vez, Edu, tem muitas empresas, e aí é estudo de caso, tá? Eu já acompanhei isso, que fazem mudanças do seu plano médico no meio do caminho, justamente tentando evitar esse liability, ok? Só que não conseguem. Então não adianta, se você estava no modelo anterior à lei 9.000, acho que 117, se eu não me engano, e no meio do caminho você muda o teu contrato para o modelo novo, né? Ou para o modelo novo de contrato regido pela lei da ANS. Ainda assim, o seu passivo, ele está lá. Ele está registrado nos seus números, nos seus balanços. Não adianta querer fugir disso. Então, muito bem colocou o Alcino, são provisões em cima de uma apólice de seguro médico totalmente doente, e que vem impactando a sinistralidade da apólice ou da companhia, os custos da companhia ao longo dos anos, e obviamente as pessoas, quando se aposentarem, seja por idade ou por invalidez ou qualquer outra que seja o nível de aposentadoria, esse liability vai seguir junto com essas pessoas. E as empresas devem permanecer provisionando em seus balanços esses números. Aí que está o impacto no P&L. Entende? Então não adianta mudar o plano médico no meio do caminho ou contratar novas apólices de seguro para dividir esse grupo, que é o que muito acontece, tentando diminuir os custos, mas o seu passivo está lá, ok? Você pode até, de repente, a empresa ter uma diminuição nos custos, ok? E fazer essas divisões, né, tentando separar essas apólices, mas ainda assim a obrigatoriedade vai existir. E aí a pergunta de ouro é,
existe solução para isso ou é tipo colesterol? A gente vai ter a vida inteira e vai controlando? A solução para isso é o que nos remete à pergunta mestra desse papo, que é a visão do ser integral, a visão do funcionário enquanto um ser que entra jovem, sai velho, que entra bem, sai doente ou não. Essa integralização de recursos humanos que é, para mim, a verdadeira função da, não simplesmente do business partner, mas de todos os caras que querem seguir essa carreira. Uhum. Você vai cuidar de um ser integral. Então, você vai cuidar para que ele não adoeça, você vai cuidar para que a sua população tenha um plano de saúde decente para ambas as partes, também para a organização. Não adianta dar um plano fantástico e a organização não ser perene, porque ela é soberana, ela pode mudar o plano a qualquer momento e vai ficar uma desigualdade. Então, esse respeito às multifaces do funcionário é a chave para você cuidar da sua população de uma maneira estratégica, suportando o negócio e fazendo com que o presidente entenda o que é recursos humanos de verdade. Concordo, concordo. E, obviamente, né, Edu, dependendo do negócio, existe uma massa tratada aí, né, uma massa saudável, que não está na beira deste acontecimento. Ou empresas mais jovens que já contrataram suas apólices dentro do modelo novo da lei, do contrato modelo novo da lei. E que muito provavelmente não vão estar nessa situação. Ok? Mas ainda assim é muito válido tudo isso que o Alcino está dizendo, que é você cuidar das pessoas, dar um tratamento diferente para as pessoas. Essa pergunta que você fez é a pergunta de $1 milhão e que todas as empresas estão interessadas em saber como resolver essa questão. Não é simples. Ok? Não é simples. É um baita impacto. Então, cuidar das pessoas, trabalhar no preventivo, trabalhar na saúde, né, e trabalhar principalmente na saúde mental das pessoas, fazê-las utilizar corretamente o plano médico, fazê-las utilizar na hora necessária e trazer esse conceito para o grupo familiar também. Né? Não é só falar com o funcionário, é falar com a família do funcionário. Trazer mais esse mindset e tentar evitar esses custos altos do plano médico. Você sabe muito bem, o Alcino, em outros países não se utiliza esse mesmo modelo de plano médico que nós temos no Brasil. Isso é totalmente exclusivo. Né? No México, por exemplo, começa a se pagar plano médico a partir de um X que o governo não cobre. Tá certo? Exatamente. Então, são conceitos muito diferentes, porque a saúde pública lá funciona. Na Argentina, por exemplo, os planos são todos integrados. Odonto, plano até para óculos, são todos integrados no plano de saúde. E as pessoas utilizam quando realmente tem uma questão de saúde. No Chile, se paga uma caja compensación, que é uma espécie de grêmio, digamos assim, de uma instituição que já te dá uma cobertura XPTO e te livra um pouco livra as empresas um pouco desse custo médico. Né? Então, o Brasil realmente é um guerreiro nas questões de, primeiro, né, subsidiar a saúde pública. Quem faz isso são as empresas, Exato. são as companhias, são as seguradoras. Né? Esse é um desafio enorme para as empresas, manter o plano médico. Exatamente. Existe... eu já ouvi algumas pessoas falarem que o futuro do plano médico é ele deixar de existir, né? Da assistência médica sendo paga pela empresa. Sim, né? sim. Vocês concordam com isso? E quais seriam as opções que as empresas teriam, por exemplo? Ou simplesmente não há opções? Porque, para quem não sabe, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o plano médico sobe, em média, para as empresas 20% ao ano. Sim, né? perfeito. E aí, obviamente, você não precisa ser muito inteligente para entender que num período de crise, onde você não fatura pelo menos, sei lá,
20% ao ano, você tem um custo que vai sempre crescer, né? E aí, como que funcionaria isso? Como é que funcionaria, por exemplo, para as empresas? Ou como que funciona quando uma empresa não consegue arcar com um plano de saúde? Quais são as implicações legais, por exemplo? Falar, Alcino? Eu acho que o futuro do sistema privado de saúde bancado pelas organizações, ele tem que ser um modelo contributivo mais eloquente, as contribuições têm que ser contribuições maiores por parte do funcionário, só que aí nós vamos precisar de uma inteligência. E a gente teria que usar, já que a gente usa tanta data analysis para tanta coisa, nós devemos usar, na minha opinião, as data analysis para exatamente personificar cada plano de saúde para cada funcionário. Amigão, você tem esse lastro de doença, você tem essa característica familiar, essas comorbidades, etc. e tal. Vai custar para você isso. Ninguém sabe. Eu, plano de saúde, sei, e você sabe. A organização, ela só está pagando um FII para mim, tá bom? Ela só está pagando o coletivo. Agora, individualmente, amigão, nós temos um trato. Você vai ter que cumprir com a medicina preventiva que eu lhe oferecer. Você vai ter que arcar com as despesas elitizadas que a sua esposa faz, desvio de septo, essas coisas, essas plásticas. E só que quando um filho seu nascer com um problema sério, eu vou bancar 100%, porque aí sim você vai estar usando o plano corretamente. Então, eu acho que tem que ter data analysis, tem que ter personificação do plano de saúde e tirar a organização dessa mediação. A organização, ela é responsável pela saúde integral do funcionário na organização. O que ele faz na casa dele e demais questões, ela tem que ser simplesmente a intermediadora, não a mediadora. Olha, você entrou na minha organização, você tem direito a usar esse plano. Agora, como você vai usar, você define lá com o seu fornecedor. Esse é um dos caminhos que eu penso para que a gente consiga ter plano de saúde privado subsidiado ou não pelas organizações privadas. Eu concordo. Eu acredito nisso. Acredito que o nosso modelo de plano de saúde é um modelo que deve permanecer como está. Por quê? Porque o brasileiro não vai ter, infelizmente, assistência à saúde pública, vinda da saúde pública, infelizmente. E as empresas são as grandes patrocinadoras e podem continuar patrocinando para que pelo menos essas vidas tenham mais longevidade, né? Seja do funcionário, da família do funcionário. Mas eu acredito muito nisso que o Alcino está dizendo. Eu acho que já existe muita empresa tomando esse movimento, que é o da coparticipação, né? E elevada de acordo ou com a utilização ou com a faixa salarial. Então, um diretor e um presidente, por exemplo, pagam mais a coparticipação devido ao nível do plano. E quando eu digo nível do plano, não estou dizendo o valor do plano, estou dizendo aos acessos que ele tem, a hospitais de ponta, a laboratórios de ponta. Isso aumenta o ticket médio, ok? Então eu acredito que esse modelo seja o mais ideal. Aumentar gradativamente a coparticipação do empregado pela faixa salarial ou pela utilização. E uma das coisas muito interessantes que, obviamente, todo mundo está interessado nisso, não são só as empresas, mas os hospitais, como o Albert Einstein, por exemplo, saiu na vanguarda disso. O Albert Einstein, não sei se vocês sabem, eles têm um modelo de clínica médica, que eles instalam a clínica médica dentro da empresa. Ok? Então, esse conceito é fantástico, porque você utiliza ali o que seria o pronto atendimento ambulatorial, tá certo? Ao invés do seu funcionário perder um dia de emprego ou horas do seu dia saindo para ir a um pronto-socorro, ele tem esse atendimento na empresa por um hospital de ponta, profissionais de ponta, que é o Einstein. Obviamente o Einstein está interessado em diminuir os custos da apólice da empresa? Não, também.
não é só isso, né? Ele tem todo um trabalho em cima disso, mas também ele está contribuindo para que você também, as empresas não tenham essas superlotações nos hospitais ou nos prontos atendimentos aonde o Einstein, né, possui estabelecidos. Então, tudo isso é muito importante. E esse trabalho, obviamente, ele deve ser feito muito bem desenhado com a área de medicina da empresa. Não adianta você ter uma clínica Einstein se também esse trabalho não é bem informado, não é bem comunicado, as pessoas não utilizam, por exemplo, né? Então, deve sim utilizar e as empresas cada vez mais indo para esse modelo diminuem, obviamente, os seus custos com a apólice do seguro médico. Perfeito. E aí, como é que a gente consegue, por exemplo, dentro desse assunto, a gente fazer com que esse assunto seja integral para os outros membros dos subsistemas de recursos humanos? Porque eu, pelo menos, acho isso super interessante. Se eu fosse um dono de negócio grande, com certeza eu estaria de olho nisso. Mas como que esse tipo de assunto ele pode ser entendido e ele pode ser utilizado por treinamento, por desenvolvimento, por recrutamento e seleção, por remuneração? Como é que a gente integra esse conhecimento? É uma questão individual. Eu, como profissional da área de recursos humanos, eu preciso desejar conhecer, ou é algo que eventualmente pode ser ensinado, e aí eventualmente é uma questão das instituições, é uma questão do próprio RH. Como é que essa discussão ela se torna uma discussão integral no RH? Eu acho, vou dar uma resposta dura, a partir da liderança. É o líder de RH que tem que ser completo. E é ele que tem que fazer com que as disciplinas se falem. Eu já presenciei demissões de diretores de recursos humanos porque eles desconheciam o tema do cálculo atuarial, eles não souberam explicar, ninguém cumpriu com o bônus, porque o EBITDA foi para o saco, ele foi demitido 2 meses depois. Ele acabou com a carreira dele e os pobres que estavam abaixo dele também não tiveram oportunidade de conhecer a multidisciplinaridade, a beleza que é recursos humanos. Então, eu acho que a gente tem que ser muito honesto. Nós precisamos de líderes completos. É lógico que organizações gigantes vão ter as disciplinas muito fortemente instaladas. Foi o que o Fábio falou. Eu trabalhei na Microsoft e posso dizer, a estrutura de POC, People Organizational Capabilities, era tão importante para a Microsoft que não fazia nem parte de recursos humanos. Por quê? Porque ela elegeu aquilo como tão estratégico a ponto de sugar de recursos humanos essa expertise. Então, algumas disciplinas se elevam ao nível da estratégia além dos líderes, isso pode ocorrer. Mas eu acho que, na maioria das empresas, líderes integrais desenvolvem equipes integrais. Essa é a minha opinião. Sem dúvida. Concordo. A cultura organizacional ela tem que estar validando, patrocinando, né, todo esse movimento. Senão as pessoas não vão enxergar isso como um benefício ou como algo que faça sentido para a vida delas enquanto estiverem ali, naquele negócio, tá certo? Vão passar pela frente, né, e vão ignorar simplesmente. Então, acredito nesse movimento. Acredito que essa mensagem, essa linguagem do que você comentou, ela tem que estar muito flexibilizada e tem que estar todos têm que ser stakeholders, não? E patrocinar esse negócio. Então, seja ele RH, gestor, líderes, presidente, whatever. Um bom onboarding, colocar isso na pauta do onboarding, colocar isso na pauta dos RHs, colocar isso na pauta dos gestores, né? Então, são eles os maiores incentivadores para que esse negócio funcione. Por que, por exemplo, bônus, PLR é uma coisa né, tão impactante? As pessoas não deixam de perguntar, como é que está o meu PLR? Como é que estão os indicadores do negócio? Eu vou ganhar um PLR decente esse ano?
porque isso impacta diretamente no bolso. A saúde é a mesma coisa. Se o cara não utiliza corretamente, ou se ele utiliza indevidamente, ele vai pagar mais por isso. A coparticipação vai atingir direto o bolso dele. Entende? Então esse negócio ele tem que estar muito bem framework e as pessoas usando de maneira correta, mas elas têm que ser muito bem comunicadas. Em termos de história da área de recursos humanos, a gente começa tendo as relações industriais, né? Começou lá em 1950, se eu não me engano, acho que era esse o nome. Seguimos com o modelo do famoso DPzão, né? Até ali 90, começo dos anos 2000. Ainda tem muita empresa que é o DPzão. Nada contra. Indústrias, nada contra. Nada contra. E aí, mais ou menos ali, metade dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve o desmembramento por subsistemas. Quando a gente fala de começar a enxergar as operações de recursos humanos como uma estratégia de RH, vocês acham que é uma evolução das culturas de hoje ou, na verdade, é uma volta ao passado da gente ter uma coisa só? Como é que vocês enxergam a evolução da área, a evolução do conceito de RH? Eu acho que é uma mistura dos dois, Edu. É um pouco uma involução, é voltar no tempo para entender as bases de operação de RH, mas também o sistema mudou muito, né? Não só os sistemas internos, mas os assuntos regulatórios mudaram também a cara de recursos humanos, né? Quando a gente falou do FAP e quanto que o sistema já olha o quanto que você produz de doença, o quanto que você custa para o sistema, eu acho que essa ideia do todo é mais do que ser integral dentro de casa, é também observar o regulatório fora de casa, que também exige. Se você vê o E-Social, é fantástico, né? Você vê que por ali não vai passar nada fora da lei, fora do previsto. Né? Olha a segurança que deu para uma série de categorias quando o E-Social realmente foi colocado na pedra. Então, eu acho que as coisas evoluíram internamente e é necessário uma volta assim interna, mas também evoluíram externamente, e essa leitura é importante também. Eu gosto muito de citar um exemplo. Eu vim de consultoria, né? De consultoria de contabilidade e auditoria. Comecei a trabalhar aí. E eu, mais do que quem já trabalha nessa área há alguns anos, pode dizer o quanto foi evolutiva a carreira do contador. Quem era o contador? Era aquele cara que assinava balanço. O CFO de hoje foi o contador de ontem. Exatamente. Os melhores CFOs que eu conheci foram contadores. O cara guardava livros, tá certo? Ele era chamado literalmente de guarda-livros, né? Quem é o contador de hoje? O cara, ele não funciona sem tecnologia. Já era aquele cara que só assinava balanços. Hoje ele é muito mais analítico, processual, ele tem que não só entender dos números, mas também trabalhar nos investimentos, trabalhar no regulatório, como muito bem disse o Alcino, né? Dizer para a empresa onde estão os riscos. E tudo isso é real time. O que ele faz, no dia seguinte a Receita Federal está recebendo. O cara não pode dar um pulo fora do que a lei determina. E as multas são milionárias. Então, assim, é um baita risco abaixo dessa profissão. Então, tem muitos escritórios de contabilidade hoje que, por exemplo, dispensam clientes. E eu sei disso. Porque para eles o risco não compensa o que o cliente paga. Você entende? Eu acho que muito aí, como analogia, vem sendo a carreira da operações de RH. Erra no E-Social. Entende? Deixa de entregar uma DIRF. Né? Entrega um informe de rendimento que não está consistente com o plano de saúde. O cara vai cair na malha fina. Você imagina um presidente caindo na malha fina? O quanto isso é oneroso, né? Além do dano que a gente sabe que causa, né?
psicológico, moral e etc. Então, a operações de RH, ela sem dúvida deixou de ser muito aquele processual, operacional, mas muito mais estratégico ao longo dos anos, devido a todas essas tecnologias e inovação que vem sendo dada à área. Tá certo? Já ouvi grandes executivos de RH dizendo: ok, o RH faz um ótimo trabalho, contrata os melhores talentos do mercado, mas se ele não falar comigo, ele não vai contratar. Ele não vai pôr na data que ele quer, porque eu tenho o e-social e eu digo para ele quando ele vai contratar. Entendeu? Então, assim, as coisas se inverteram muito, mas eu acho, e concordo com o Alcino, que a operação de RH e o RH, eles têm que estar na mesma página sempre, têm que estar super alinhados, fazem parte da mesma estratégia, são complementares, esteja ele operações abaixo de finanças, com dotted line RH ou full RH, whatever. Eu acho que eles são, sim, total parte estratégica do negócio. E tem que caminhar pedalando junto, com os dois pés no pedal. Excelente, senhores. Para a gente terminar, e só para quem está ouvindo a gente estava, antes da gente começar a gravar, estávamos falando sobre o futuro, né? Futuro do trabalho, futuro de recursos humanos, que é um tema que eu particularmente gosto bastante, mas eu gosto de tangibilizar as coisas, né? Em linhas gerais, nos próximos 2 anos, eu acho que ninguém consegue prever nada além de 2 anos para frente, porque as coisas estão mudando muito rápido. Qual é a visão de vocês para o futuro, em até 2 anos, da área de recursos humanos? Teremos coisas novas? Teremos consolidação de processos? O que vocês acham que vão surgir? Vai desaparecer? Se vocês quiserem falar para os subsistemas, fiquem à vontade. E aí depois eu vou dar os meus pitacos, porque eu acho que tem muita coisa acontecendo, mas também tem muita modinha, tem muita coisa transitória. Eu acho que essa pergunta é fantástica e eu já a respondi de maneiras diferentes nesses 25 anos de recursos humanos. Eu tinha um sonho quando eu comecei a trabalhar em RH, que era que o RH deixasse de existir, que os gestores tocassem gestão de gente com os instrumentos de RH, mas accountable, sendo responsáveis por isso. Isso Que é não a visão aconteceu. clássica, né? É a visão que o Rancharan trouxe e um monte de gente torceu o nariz pro cara e agora tem muita gente que fala, putz, ele estava certo, né? Exatamente. Isso não aconteceu. O pessoal aqui em casa até agradece porque manteve o emprego do papai. Mas eu acho que o futuro é o futuro que vai ser muito dividido pelos segmentos. Eu acho que TI vai pegar os caras mais tecnológicos, não simplesmente de TI, mas as empresas mais tecnológicas, vão pegar o RH e vão fragmentar mesmo. Ó, operação de RH, senta na mesa e explica. O resto a gente vai fazer com Data Analytics, a gente vai fazer da maneira mais tecnológica possível. Eu acho que as empresas de mão de obra massiva vão ter RHs mais integrais, aqueles caras que vão sentar na mesa sabendo do que estão fazendo. Então, eu não vejo uma única tendência. Eu acho que cada vai fazer áreas do reestruturar, vai reestruturar as suas áreas, os seus departamentos de maneiras diferentes. Não consigo ver uma igualdade, um RHzão indo para um lado ou para outro nos próximos 2, 3 anos. Concordo, acho aquele jargão, né, muito comum, pessoas deixam gestores, não deixam empresas. E é verdade, cara. As pessoas cada vez mais precisam ser melhor cuidadas, melhor avaliadas. É um mundo totalmente diferente o que estamos vivendo agora, né? Mas e as empresas precisam ter cada vez mais processos humanizados, no sentido de aceitar todos
de igual maneira. Todas as etnias, todas as religiões e opções, sejam elas quais forem, tá? Esse é o grande negócio. O RH ele tem que estar preparado, e eu concordo com o Alcino, de suportar essas decisões através dos gestores. Não é ser babá de gestor. RH não tem que ser babá de gestor. RH tem que ser duro e fazer o cara fazer o trabalho que ele tem que ser feito. Entendeu? Seja através de coach, de mentoring, whatever, ou sendo simplesmente um RH. Mostrar para o gestor como ele deve fazer e cobrar que ele faça. Porque é através dele que as pessoas se espelham, que as pessoas enxergam a organização, que as pessoas levam adiante a cultura da empresa, que as pessoas levam a cultura da empresa para fora da empresa, para suas comunidades, entende? Então, é o employee brand, é o employer brand, whatever. As pessoas têm que estar cada vez mais sendo alimentadas de informações consistentes com o que se fala e o que se faz, com o que se ganha para fazer, tá certo? Então, penso nisso. Penso que subsistemas devam continuar existindo, tá certo? Para que as empresas tenham foco nas estratégias. Gosto do modelo de subsistemas. Acho que tem uma matéria para cada um, né? Como existe em medicina, em advocacia, em engenharia. O RH também tem uma disciplina para cada um, para o que você gostar. Você pode fazer, tá certo? Se você quiser fazer tudo, faça tudo. Mas tudo tem que ter um foco, né? Então, acho que o Data Analytics sem dúvida, e vai ser cada vez mais utilizado pelas empresas, mas os números, eles não podem dizer por si só. Tá certo? Eu acho que esse contato ainda com a pessoa, independente do número, ele deva continuar existindo. E é através do gestor que a gente vai ter, como RH, vamos ter esses insights. Ok? Excelente. Bom, eu tenho uma visão parecida com a de vocês. Eu acho que, primeira coisa, o Brasil é um país de dimensão continental, então nós temos RHs em momentos diferentes. Né? Em linhas gerais, acho que as cidades onde existem mais empresas voltadas para a tecnologia, eu acho que vão ter um desenvolvimento, já estão tendo um desenvolvimento muito grande das melhores práticas de recursos humanos, geralmente voltadas para a tecnologia. A tecnologia realmente está agilizando muita coisa. Né? Então, eu acho que, para ser bastante sucinto, a gente vai ter numa faixa sul-sudeste, que é onde está concentrado grande parte das empresas tecnológicas, Sim. a gente já tem RHs de ponta que competem com qualquer empresa multinacional de qualquer país. O que eu sempre digo eu não troco nenhum RH brasileiro por ninguém de fora. Eu acho que nós conseguimos fazer muito com pouco. Não é à toa que nós temos tantos profissionais de recursos humanos expatriados e muito pouco impatriado. Sem dúvida. Basicamente, eu não conheço ninguém que veio de fora do Brasil e que ficou aqui por mais de 2 anos. Sempre vem para conhecer um pouco, acha tudo uma loucura e vai embora. É um job assessment só. Exatamente, exatamente. Então, acho que assim, em linhas gerais, a gente vai continuar por muito tempo tendo RHs mais operacionais, sim. Se você mora em São Paulo, não acha que São Paulo é o Brasil. São Paulo é uma pequena faceta do Brasil. Tudo bem, é o estado mais importante em termos de PIB, mas isso não quer dizer nada. Né? Então, nós vamos ter uma disparidade muito maior, né? Principalmente pelo uso da tecnologia, principalmente pela necessidade de mão de obra. Então, acho que sim, a gente vai ter, já estamos tendo uma alteração em todos os subsistemas causadas pela tecnologia. A pandemia, como todo mundo já sabe, acelerou muita coisa, né? Acho que os próximos 2, 3 a 5 anos não serão... não vai dizer um norte do que vai ser nos próximos 10. Eu acho que passaremos por ondas, por transições.
E aí, basicamente, eu não sei dizer como é que estaremos em 2027, 2026, por exemplo. Tendo a acreditar que não vai ser muito diferente do que nós temos hoje, mesmo com todo o avanço da tecnologia. Não adianta uma empresa avançar tecnologicamente, sendo que o candidato ele não avança. E aí, invariavelmente, a gente vai esbarrar no tema que todo mundo sabe desde sempre e pouco tem sido feito, educação, né? Então, eu vejo que para o mercado brasileiro a gente vai continuar tendo uma dificuldade para atração, retenção de bons talentos, novos talentos ou de velhos talentos por conta disso, né? E aí, obviamente, a gente vai conversar, eu espero, ao longo desses anos sobre todas essas mudanças. O bom do nosso conteúdo e da nossa conversa ser gravado é que dá para a gente voltar no tempo, se arrepender daquilo que falou, se arrepender daquilo que não disse. E é isso. A tecnologia também está aí para isso, né? É isso aí. Muito bem dito. Senhores, últimas palavras dos senhores. Quero agradecer. Obrigado, Alcino. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. O mais engraçado disso tudo é que eu estou trabalhando em casa faz 1 ano e alguma coisa. Não os conheço presencialmente, mas já gosto pacas. Então, a tecnologia, eu acho que ela possibilitou isso, principalmente, acabei de me lembrar agora, no caso do Alcino, a gente estava tentando se falar uns 2 anos, acho, 2 anos e meio, sei lá. Nossa. Mas eu acho que foi o destino que possibilitou isso para eu estar preparado, né? Acho que foi isso. Senhores, últimas palavras dos senhores para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo. Bom, eu só posso agradecer e deixar uma mensagem para quem gosta de RH, para quem está começando, que não precisa ter nenhuma inteligência especial, não precisa ter nenhum talento especial, não precisa ter nenhuma vocação intrínseca. Basta uma coisa: gostar de gente, olhar o ser humano que faz uma entrega diária, dura, entre o seu desempenho e a sua remuneração da maneira mais integral e bonita possível. É gostar disso e você vai ter uma carreira e vai viver as evoluções que o RH vai te trazer. Não precisa estar avante de nada. Ai, meu Deus, eu não estudei o Analytics, eu não sei nada de digital, será que eu acompanho o RH? Não. Ele vai te levar. Se você der a cola, tiver a cola de gostar de gente, o bicho vai te levar. E é uma área fantástica. As várias disciplinas e a disciplina mestra como um todo é fantástico. Vale a pena. Muito bom. Obrigado de novo, Edu, Alcino, por esse bate-papo maravilhoso, por esse tempo maravilhoso. E como mensagem para quem já está no RH e para quem quer seguir a carreira de RH, como muito bem comentado pelo Alcino, faça o que você tem que fazer. Faça fazendo e dando exemplo, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma frase chamada: a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então acho que a RH tem que ser isso, né? Tem que gostar de gente, tem que amar o que faz, sobretudo, mas dar o exemplo para quem depende disso, né? E muitas das pessoas usam o RH como exemplo para várias coisas, né? Então a gente tem que estar ali, suportando, seja a decisão estratégica, sendo tático ou operacional, mas, sobretudo, olhando as pessoas. Eu gosto muito, é uma área que me apaixonou, não é à toa, né? Estou aí há 27 anos por conta disso, né? E o que sempre me levou a estar nessa área é justamente o gostar de pessoas. Então esse é o conselho que eu deixo também. Excelente, senhores. Quero agradecer mais uma vez a presença. Obviamente falaremos muito ao longo do tempo, ao longo dos anos. Para você que está nos vendo, obrigado pela audiência. Se você gostou, curta e compartilhe. E até o próximo episódio. Muito obrigado.